Qual conselho você daria para jovens que sentem um chamado para o ministério pastoral? Veja só, na, na área de vocação, nós dizemos que a convicção pode ser formada a partir de três coisas. Primeiro, você tem que querer, isso é chamado de o chamado interno. Você tem que querer. Baseado em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, se alguém deseja ser bispo, presbítero, pastor, excelente obra almeja. Você tem que desejar no coração. Segundo, a sua igreja tem que ver isso, a sua comunidade, sua liderança tem que olhar para você e dizer, puxa, você tem jeito para isso, você tem queda para isso. E o que é que a liderança tem que ver em você? Você é líder, que você fala bem, que você gosta de gente, tem que gostar de gente. Para você seguir a carreira pastoral, você tem que gostar de gente. Que no zoológico de Deus tem todo tipo de bicho, Rogério, todo tipo. E o pastor tem que lidar com tudo isso. Então você tem que gostar de gente. Terceira coisa, as circunstâncias. Você quer, você tem o jeito para isso, mas você é arrimo de família. Você está trabalhando, tem um trabalho, porque você sustenta sua mãezinha, só tem ela, você não tem irmãos, não tem ninguém, sua mãe é viúva, é órfã de pai e mãe, não tem nada. Então você não pode largar sua mãe para fazer um seminário, entrar num curso teológico para ser consagrado pastor. Então é uma maneira de Deus estar dizendo assim, pelo menos ainda não é a hora. Não é que você não vai ser, mas ainda não é o momento. Então, chamado interno, chamado externo e as circunstâncias. Essa é a resposta. Como você vê a relação, aqui a Marina, como você vê a relação entre o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia? Continuidade e descontinuidade. Continuidade porque sempre foi um mesmo povo, Deus sempre só teve um povo. Esse povo no Antigo Testamento era a nação de Israel, no Novo Testamento é um povo espiritual, composto de crentes de todas as nações. Então, sempre foi o mesmo povo. A salvação sempre foi a mesma. O judeu piedoso do Antigo Testamento, ele era salvo pela fé no Messias que haveria de vir e que ele contemplava ali no sacrifício, no altar. Hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio há 2000 anos atrás. Então, a fé no Antigo Testamento apontava para frente, olhava para frente, e a fé hoje ela olha para trás. Jesus estava por vir, mas ele agora já veio. Então, ele está no meio dessa divisão. Então, existe uma continuidade nisso. A descontinuidade é que esse mesmo evangelho ele foi ministrado de formas diferentes. No Antigo Testamento, em sombras, tipos, figuras, realidades alegóricas, e no Novo Testamento, uma vez que Cristo veio, sendo ele aquilo que era o alvo de tudo que tem no Antigo Testamento, essas leis passaram. As leis cerimoniais, sacrifício, sacerdote, tabernáculo, todas aquelas leis que tem no Antigo Testamento que o judeu tinha que fazer, isso aí parou. Nós hoje servimos a Deus em espírito, em simplicidade. O culto evangélico, cristão hoje, ele é simples em contraste com o culto do Antigo Testamento, tinha todo aquele aparato, não é? Então, é uma relação de continuidade e descontinuidade, dependendo de que aspecto você está querendo falar ou conversar. Uma pergunta do professor Jonas, aqui, em sua opinião, qual o papel da igreja, achei aqui, da igreja na promoção da justiça social e no enfrentamento das desigualdades? A igreja Sim. Até onde vai nisso? Bom, vamos primeiro falar sobre injustiça social, né? Entender o que é isso. Hoje, esse termo, ele tem uma conotação muito ideológica e nós vamos ter... Virou, né? Virou totalmente isso aí, não é? A igreja deve combater todo tipo de injustiça. Jesus disse que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz que as nossas boas obras deveriam brilhar diante dos homens para que eles pudessem glorificar o Pai que está no céu. Então, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus nos ensina que é de dentro do coração do homem, está em Mateus 15, é que saem os maus pensamentos, os assassínios, a imoralidade, a ganância, a inveja, a loucura. Então, se por um lado a igreja tem que se engajar de todas as formas legais que ela puder para minimizar todo tipo de injustiça, preconceito que houver, ela tem que fazer isso. A homofobia
A gente tem que combater a homofobia. Claro. Né? Então, a igreja tem que usar todos os recursos que ela pode fazer, sem perder de vista aquilo que é o compromisso e a missão maior dela. Porque a partir do momento que Jesus disse que o problema é o coração do homem, tudo isso procede de dentro do coração humano, a igreja tem a missão, ela tem o alvo. Ela sabe que tudo isso é resultado da corrupção do coração humano. E só tem uma coisa que cura a corrupção do coração, que é o Evangelho de Cristo. O perdão, a regeneração, a transformação que Deus faz no coração das pessoas. Uma vez que as pessoas são transformadas pelo Evangelho, elas não vão mais cometer injustiça. Ou se elas cometerem, elas vão sentir que elas erraram, vão pedir perdão e vão recuar. Elas vão ter compaixão, elas vão acolher, elas vão ser abençoadoras. O problema é o coração do homem, Rogério. E uma vez, a função da igreja é ir lá no coração, em primeiro lugar. Se ela se limita a combater a injustiça social nos termos que todo mundo está combatendo, ela virou uma ONG. Ela perdeu a exclusividade. Ela é a única instituição no mundo que tem a resposta para o problema no seu estágio final e mais profundo, que é o coração. Só ela tem isso aí. Uma vez que ela esquece disso e se mete no ativismo para poder resolver as coisas de qualquer jeito, ela perde o seu chamado. Então, qual é o papel da igreja hoje? Pregar o evangelho de arrependimento, de reconciliação, de perdão de pecados, mudança de vida e, ao mesmo tempo, o quanto ela puder, praticar boas obras, combater ativamente a injustiça social em todas as suas formas, sem nunca descurar do seu chamado principal. Não te preocupa um pouco principalmente o que está acontecendo no Brasil, essa bancada evangélica, essa procura da igreja de se misturar com política? Não é muito perigoso isso? Muito. Dessa confusão de usar, inclusive, púlpito para pedir voto e eu não sei, eu acho muito perigoso. Você acha perigoso, eu acho perigoso e abominável. Eu não queria falar alguma coisa mais pesada, mas eu concordo, é abominável. É mesmo, tem nada a ver. Isso aí é um desvirtuamento muito grande do que é o evangelho. A igreja não pode se comprometer com a política partidária, porque ela perde a liberdade para ser profética. Ela tem que ser a voz de Deus. A igreja tem que alertar os governantes, tem que advertir de que quando eles estão extrapolando as suas funções, dizer para eles que há um Deus sobre toda a terra e que governa o mundo, que eles estão naquela posição porque Deus os colocou ali. Romanos capítulo 13, não tem autoridade que não proceda de Deus, e essas autoridades vão dar conta a Deus de tudo isso. Então a igreja precisa ser livre para ela poder dizer tudo isso. Então, se ela se junta, se ela se identifica oficialmente, ou se junta, se filia, ou se engaja, se compromete com um determinado partido político, uma determinada ideologia, ela não vai poder exercer essa função. E aí vai ficar amordaçada, vai ficar quieta, porque tem rabo preso, né? Tem rabo preso. Na hora que chamam um político para falar lá na igreja, dar o púlpito ao político e tudo mais, em troca de voto, o político vai querer alguma coisa depois. Claro. Né? Ele vai querer alguma coisa depois. Aí e acaba o político virando tarefeiro da igreja para conseguir tijolo para construção, telha para fazer uma reforma. Isso aí não faz o menor sentido. Agora, eu não vejo nada demais, de repente uma igreja convida aí um senador, um deputado para uma reunião com os jovens num sábado, durante a semana, para falar sobre política, né? O que é que... Não tem isso aí, tudo mais. Mas se chama de um lado, chama do outro também. Agora, se envolver mesmo e se comprometer como instituição... E corre o perigo também de idolatria, né? De idolatrar uma pessoa, um ser humano, né? Sem dúvida. Como salvador da pátria. Eu acho também. Não quero dizer nomes, né? Mas a gente não precisa dizer nomes, né? Mas eu vejo para os dois lados, né? Eu vejo que tem idolatria dos dois lados. De não pode falar mal dele, que ele é o escolhido, ele é não sei o quê. E, pô, não é assim, né? Não. A César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Exato. Certíssimo. Muito bem. Mas
Mas isso é uma coisa que é preocupante ou não? É restrito a pouco? É, né? É preocupante, é preocupante. Nunca deu certo no passado, né? Não, nunca deu. E Mistura historicamente, né? a mistura de monarquia Não, nunca deu. com igreja. Porque o que é que acontece? O Estado vai querer se meter nos negócios da igreja e a igreja vai se sentir no direito de se meter nos negócios do Estado. Foi por isso que a ideia do Estado laico teve grande repercussão entre os protestantes históricos, né? Eles entenderam que o Estado laico era a melhor forma de você estruturar essa relação igreja-Estado. É um Estado em que a igreja seja livre, qualquer igreja, não tem liberdade interferência, não tem interferência, e em que o Estado garanta a liberdade de culto. Então isso é interessante, isso é bom, né, para todos, inclusive para os cristãos também. Então o Estado é laico no sentido de que ele não protege nenhuma religião em particular, mas protege todas em particular, e que ela garante o direito de expressão, de fé, de crença, de culto e de religião de todos, independente de qual seja a religião. Então, esse é o ideal da relação Estado-Igreja. Agora, o que acontece é que algumas pessoas pensam que Estado laico quer dizer Estado ateu. Não é. Não é. O fato de que o Estado é laico não quer dizer que, por isso, as religiões não tenham a sua liberdade, ou que ocasionalmente o Estado não possa colaborar. Vamos supor, uma igreja quer abrir, tem uma favela, uma igreja quer abrir uma escolinha lá, numa creche, e nada impede que ela possa fazer um contrato com a prefeitura de recursos e outras necessidades para que aquela escolinha possa abençoar aquela comunidade carente lá. Então, é possível no Estado laico isso acontecer. Agora, se faz com uma, tem que fazer com todas, não é? Se o Estado dá recursos para uma igreja católica abrir uma creche, tem que dar também para a igreja pentecostal abrir uma creche lá no alto do morro. Não pode proteger nenhuma. Então, essa é a visão ideal do relacionamento igreja-Estado.